Olá a todos, bem-vindos ao canal. Nós tivemos aquela aprovação inicial da lei de misoginia e alguns dias após começou uma campanha aqui no site que achei interessante. Tá aqui os comentários sobre ela e tudo mais. O, o urso, porque o urso é misógino, usado para mostrar a ideia do macho dominante, cara de pedra. Representa a frieza, usado para desumanizar mulheres. A vassoura, lugar de mulher no trabalho doméstico. Feijão, os símbolos mais usados em 2025, faz referência ao termo depreciativo Woman Coffee, criado a partir de memes, ridiculariza comportamentos femininos. Pílula Red Pill, simboliza. Aqui não precisa explicar. Taça de vinho, frequentemente usado de forma irônica para debochar das mulheres. 100, além do uso comum, representa a regra 80-20, a crença que 80% das mulheres só se interessa por 20% dos homens. Tem aqui toda a campanha, além do emoji, um momento em que os vídeos nas redes têm viralizado, as conversas e elas colando uns cartazes com esses emojis. Aí, ó. Mas uma coisa interessante, que é uma campanha provavelmente ligada à esquerda e tudo mais. Aí nós tivemos aqui a campanha delas colando os cartazes, aí ligado a esses emojis. E aí tem o texto aqui que elas o defendem esses atos. Aí nós tivemos também prefeito de São Paulo, chama Tebet de marionete do Lula. Todo mundo sabe que ela é uma marionete. E ela rebate falando que ele é misógino. Foi o que aconteceu. A Dilma também era um poste do Lula. Mas o que acontece? Nessa mesma esteira do pessoal comentando sobre isso, eu acho interessante comentar sobre a eficácia da Lei Maria da Penha. Pois para mim, seria muito mais interessante realmente trabalhar em cima da Lei Maria da Penha do que ficar pensando, atacar memes, atacar essas conversinhas que não chega a nada. Porque o meme é só um meme. O memezinho do ursinho não vai machucar. Que é até com um comentário lá do Kataguiri, que um discurso desses aí pode pegar de 2 a 5 anos. Isso daí é uma pena superior à agressão física. Então, é menos, segundo a lei brasileira, é menos danoso você cortar um braço de uma mulher do que você utilizar esses memes para atacar. E sobre a Lei Maria da Penha, interessante lembrar que, embora tenha sido arco no combate à violência familiar, enfrenta críticas. A pesquisa Mulher de Coragem mostrou que 78 das mulheres cearenses consideram as medidas protetivas pouco ou nada eficazes. E o que pode ser visto como reflexo da falta de confiança nas medidas de proteção e da necessidade de melhoria da, da implementação da lei. A Defensoria Pública do Estado do Ceará, eu acho interessante frisar mais esse ponto sobre o Ceará, foi no Ceará que nasceu a Lei Maria da Penha, onde é responsável a Defensoria Pública do Estado, responsável pelo atendimento especializado às vítimas de violência, tem um núcleo de enfrentamento à violência da mulher para atender. Como aponta, não consegue atender todas as chamadas. Tá aí o relatório, abri aquele. Não vou ler o relatório todo, mas vou mostrar aqui só esse ponto. Aqui o relatório, capa dele, todos os pontos. Esse relatório que basicamente comenta sobre isso, que a eficácia está sendo com as conversas referentes, o lar seguro, que não é defendido e tudo mais. Alguns problemas aqui
aqui tudo contra, eu sou. Até 1827 não podia frequentar escolas. 1879 não podia usar faculdade. Até 32 não podia voltar. 78 as mulheres cearenses consideram as medidas pouco eficazes. Além disso, a atualização que trouxe mudanças significativas, com a possibilidade de medidas protetivas a serem concedidas imediatamente com base apenas na palavra da vítima. Isso daqui, de certa forma, foi um avanço correto, mas não posso retirar a possibilidade de que em alguns casos pode ter sido utilizado de maneira errônea, utilizado da maneira errada, que de fato pode acontecer de, de casos onde ela acusa sem ter acontecido nada, apenas para ter algum direito. Mas é aquilo, mesmo que exista, ela também seria punida. E sem falar que é uma parcela pequena. Algo de, não vou chutar, mas eu diria uns 15%, 10%. Seja como for, qualquer número demonstra que se 10% dessas são de denúncias falsas, e eu estou colocando um número até, significa que 90% são verdadeiras. Sem falar que mais da metade, como tinha nesse estudo, mais da metade das mulheres não fazem a denúncia. Aqui é a questão das principais inovações e tudo mais, da Lei Maria da Penha. E por fim, o Programa Nacional é lançado pelo governo do Estado, visa proteger as mulheres vítimas de violência, tem alguns projetos bons, umas instituições, e mostra que embora a Lei Maria da Penha tenha sido um avanço importante, ainda há muito que pode fazer para garantir que as mulheres do Ceará sejam adequadamente protegidas pela violência. E o que eu quero dizer com isso? Eu fiz aquele inicial falando sobre emotes não são perigosos. Algumas pessoas acabam colocando isso que essa violência verbal prejudica, ocorre ataques. Não. Se a pessoa só lança ali, o meme não tá acontecendo nada, é só conversa, palavras não machucam, palavras não são crime. E fazer uma ligação que isso estimula também é um pouco de exagero, é bastante exagero na realidade. Mas não vou dizer que não exista violência contra as mulheres, mas eles têm que focar muito mais na violência propriamente dita do que nessa questão de memes. E repetindo, memes não machucam. Eles tinham que lutar muito mais por uma real eficácia da Lei Maria da Penha, que, como foi dito, 8 a cada 10 mulheres do Ceará consideram as medidas pouco ou nada eficazes. Então, eles tinham que lutar por isso, para ter uma eficácia a Lei Maria da Penha, e não para criminalizar emotes, não é verdade? Então, antes de ter uma lei sobre discurso de misoginia, era melhor fortalecer as políticas públicas da Lei Maria da Penha. Ok? Obrigado, era isso. Curtem, compartilhem, comentem suas opiniões. Obrigado.